ou por questão religiosa. Na questão religiosa nós temos dois grupos. Um grupo que é xiita, então eles são perseguidos lá porque eles são minoria no país. Meu nome é Edson Carvalho, eu sou voluntário e presidente da ONG Aprisco, aqui em Rio Grande da Serra. Edson, prazer estar recebendo você aqui na TV Social 3. A gente gostaria de saber como funciona a ONG Aprisco. Fala pra gente. Certo. A ONG começou há cerca de 15 anos atrás. Na verdade, a gente não pensava em fazer uma ONG. Era um trabalho com criança e quando nós vimos, nós estávamos atendendo muita gente. Começou a vir amigos, dentistas, médicos, porque as crianças que começaram a vir até aqui, elas vinham com problemas, né? Vinham abusadas sexualmente, outras vinham com problema de segurança alimentar, déficit de atenção, síndrome de Asperger, autismo, e a cidade não tinha equipamento para que pudesse atender essas crianças. Então nós começamos a juntar amigos, e esses amigos começaram a vir e a coisa foi crescendo e chegou uma hora que alguém disse, olha, nós precisamos nos institucionalizar porque a gente está fazendo um trabalho muito grande e precisa de segurança jurídica para tudo isso e tudo mais, né? Levou quanto tempo? Isso, acho que uns 3 anos para entendermos isso, né? E assim, como aqui é uma ONG, mas é uma ONG muito diferente, porque nós não temos ninguém remunerado. Ela é feita toda com voluntariado. E um desses voluntários tinha feito MBA nos Estados Unidos, falou, eu não sabia porque que eu fiz isso e tal, agora eu sei, é para poder acertar isso aqui. Então ele começou a favor. Isso. Ele começou a colocar a expertise dele, mas enfim, nós nos regularizamos como uma ONG, né? E começamos a trabalhar com os conselhos de direito da cidade. Então, hoje a ONG ajudou a fortalecer e a criar os conselhos de direito que não existia na cidade. Então, por exemplo, hoje eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Acabei de chegar de uma conferência que está tendo lá no centro hoje. Também do CONDEMA, da pessoa com deficiência, de assistência social, de saúde, interracial, assim, são muitos conselhos, né? Na verdade eu faço parte de 13 conselhos, é uma maluquice, mas é nesses conselhos que você vê as demandas sociais da cidade. Então nós estamos criando projetos para poder dar uma resposta a essas demandas, né? Com esses 13 conhecimentos aí que você vem adquirindo, vem agregando cada vez mais. Sim. Mas você consegue... Pois é, então, é isso, nós vamos criando projeto conforme tem a demanda, como eu disse, e assim fomos ajudando pessoas também que foram criando projetos, né? Nós temos aqui o projeto Servir, por exemplo. O projeto Servir é tocado pelo nosso vice-presidente, que é o Dr. Benedito Amorim, que é neurocirurgião lá do Einstein. Então ele tem um grupo de médicos, junto com a doutora Maria Célia Del Valle, que viaja o Brasil, principalmente norte e nordeste. Eles atendem comunidades quilombolas, ribeirinhos e indígenas. E aqui na Grande São Paulo nós atendemos comunidades, né? Nós fazemos esse trabalho. Aqui na cidade nós adiantamos aí as filas de especialista. Então você precisa de um especialista do neuro aqui na cidade. Então isso no sistema SUS, você entra lá numa fila e isso vai levar aí 2 anos, 1 ano, né? Então isso. Então nós trazemos esses especialistas para cá e assim a gente anda a fila. Essa capela aqui vira um hospital. A gente atende aqui, atende nos outros equipamentos que tem aqui na ONG, e assim nós vamos atendendo a comunidade, né? Fora as viagens humanitárias, saem 2 viagens humanitárias por mês daqui.
vamos falar assim, a sede, já são próprias de vocês? Sim, é sede própria. Nós temos aqui uma área bem grande, né? E hoje nós estamos entrando numa outra fase, porque a demanda por refugiados, que é outra coisa que bateu a nossa porta, né? Na época dos sírios, nós recebemos algumas pessoas fugindo lá da guerra naquela época. Então começou um trabalho, e como nós também fazemos um trabalho com a ONU, com a OIM, junto aos venezuelanos, e no Haiti também, levando essa ajuda humanitária, dentistas, médicos e outros profissionais que atendem a população local. Então eles nos pediram para receber algumas famílias, porque estavam no aeroporto e tal, e logo no começo a gente achava que a demanda ia continuar, mas não, depois ela arrefeceu, né? O ISIS lá foi vencido e isso deu uma trégua. E aí continuamos o trabalho com venezuelanos, haitianos e tal, mas sem abrigamento, né? Eles não eram abrigados aqui. O trabalho era feito onde eles estavam, né? E junto ao Exército do Brasil, lá em Pacaraima. Certo. Então, com o passar do tempo, nós fomos fazendo um círculo de amizade, como tudo, né? E quando surgiu a causa afegã, eles tinham nosso contato e pediram então para nós recebermos. Então nós começamos participando da coalizão, todas as pessoas que poderiam ajudar de alguma forma, né? Esses afegãos foram reunidos e houve uma coalizão, que infelizmente não andou como achávamos que ia andar. E hoje nós temos equipes pontuais em alguns lugares fazendo o trabalho com eles. Caritas é uma delas, nós temos lá no Nordeste do Brasil, na Bahia, nós temos em Cascavel, no Paraná também, aqui em Morungaba. São mantidos por igrejas, não é? E tem feito esse trabalho, porque o governo em si não tem uma resposta depois que eles chegam aqui. A parte do governo lá é dar o visto, que é bem complexo para eles conseguir um visto para sair de lá. A Europa está praticamente fechada, os Estados Unidos também. Então, o país que está abrindo as portas é o Brasil. O Brasil tem esse DNA na nossa história. Nós sempre socorremos pessoas que estavam em deserto, né? Seja fome, seja perseguição, por qualquer coisa que fosse. O Brasil sempre, historicamente, recebeu. Aí nós temos colônias fortes no Brasil por conta desse DNA nosso de recebermos as pessoas. E agora, às vezes, dos afegãos, né? E aqui? Então, aqui na Prisco nós recebemos as pessoas, são famílias e também pessoas sozinhas, né, que vêm. Geralmente nós pegamos pessoas indicadas, ou pelos Médicos Sem Fronteiras, ou pela OIM, ou pelo Exército Brasileiro, ou por missionários. Porque existe nesse bolo de pessoas que vêm, pessoas que estão fugindo por conta da política, porque era um governo lá, ou porque participava do judiciário do país também, né? Ou ativista em causas humanitárias, ou direito das mulheres e tal, ou por questão religiosa. Na questão religiosa nós temos dois grupos. Um grupo que é xiita, e então eles são perseguidos lá porque eles são minoria no país. Os talibãs, eles são sunitas. Então há uma questão religiosa entre eles. E os cristãos, por motivos óbvios, né? É uma república islâmica e não tolera aí a existência de cristão lá dentro. Então os cristãos ficaram em grande perigo com a saída dos americanos. Então eles saíram também. Então nós recebemos aqui tanto cristãos quanto muçulmanos. Nós temos as duas aqui dentro, a Prisco, ela oferece, além do abrigo, ela oferece mais algumas coisas? Sim. Alimentação, abrigo, a quarentena, as vacinações, né? São feitas aqui. Nós temos uma pessoa, um voluntário também, que faz toda a papelada junto à Polícia Federal. Eles têm um prazo para fazer isso. 3 meses eles têm que estar com
tem que estar com tudo isso em dia, senão podem ser expulsos do país. Então, toda a parte de apoio logístico é feito na Aprisco. Isso, você veja bem, é uma situação bem difícil para eles, porque a nossa língua não é próxima e eles não têm uma colônia. Os afegãos não costumavam migrar do país. Então, eles chegam falando persa, um persa arcaico, que é difícil aqui quem fala. Então, eles chegam no aeroporto, eles ficam perdidos. Para onde eu vou? Qual o contato, né? Então, Vocês têm essas pessoas? Isso é complicado. Então, nós fazemos isso, essa parte, né? Nós contactamos e aí vai sendo feito isso, vai distribuindo por esses núcleos de pessoas que estão ajudando de alguma forma. Soube agora que a Prefeitura de Guarulhos, a demanda é muito grande, a gente nunca consegue esvaziar ali um dos corredores ali do aeroporto de Guarulhos. Eles montaram uma casa, mas que também rapidamente encheu, né? E aí complica, porque toda semana chega voos, né? Então, o trabalho nosso aqui é um primeiro acolhimento. Depois disso, que ele estabiliza emocionalmente, ele vê que está sendo cuidado. Então, nós vamos em busca de outras coisas. As crianças vão para a escola, nós colocamos na escola, e eles começam um processo de aprender o idioma, o português. Então, nós temos aqui pessoas que ensinam português para eles. Conversação, gramática e tudo mais. Depois, nós temos um trabalho de revalidar os diplomas. Muitos chegam aqui com diplomas, engenheiros, né? Nós temos aqui, ligado a gente agora, 4 engenheiros. 5. Um engenheiro de Minas, um engenheiro elétrico e 3 engenheiros civil. E é muito burocrático isso? Pois é, então, essa questão da língua, porque a prova do revalida é em português, então eles precisam estar muito bem no português para poder revalidar o documento deles, né? Nós temos assim enfermeiro de alto padrão, nós temos doula, nós temos várias profissões, né, que o país pode gerar riqueza para o nosso país, entendeu? Esse pessoal pode contribuir com o país gerando riqueza, trabalhando e gerando riqueza. Acontece, né, se eles adquirindo o seu diploma aqui no Brasil, eles podem estar executando a função? Sim, assim que eles têm o diploma deles regularizado, eles já podem ir para o mercado de trabalho, né? Nós temos muitos já no mercado de trabalho, porque nós estamos há 1 ano fazendo esse trabalho aqui. Então, eles ficam em média 4 meses aqui, de 4 a 5 meses. Então, aqui na nossa região, nós estamos com 7 casas montadas, uma em Minas Gerais e uma no Nordeste. Então, essas famílias saem daqui e começam a vida delas, normalmente, né? Elas já falam um pouco de português, elas conseguem um emprego, não é na atividade que ela tinha antes, mas ela vai para o mercado de trabalho com salário às vezes insuficiente. Então, a Aprisco mantém ajuda com cestas básicas. Até o primeiro pagamento, nós entramos também com todo o material de higiene pessoal, material, proteínas, né? Frutas, até que receba o primeiro salário. Também nós fazemos a Renda Brasil, né? Eles têm direito, como refugiados, eles têm direito, como os brasileiros, essa ajuda do governo federal, que é R$600 por mês, é uma das primeiras coisas que a gente faz aqui. Porque saindo, isso ajuda a pagar uma conta de luz, uma conta de água, uma feira, né? Eles se tornam independentes. Sim. Nosso trabalho é transformar essas famílias em autônomos, né? Pessoas que consigam andar com as próprias pernas, né? Não é criar um assistencialismo infinito, é dar uma ajuda. Eles são muito aguerridos, né? Como todo imigrante ou refugiado, eles têm são pessoas que passaram por muitos traumas. Nós ouvimos muitas histórias bem complicadas aqui, de coisas que viram e que passaram, né? Por problemas sérios por conta da guerra lá e perseguição. E eles sobreviveram a tudo isso. Então eles têm uma nova oportunidade de começar a vida deles. E então eles assim vai. Nós conseguimos patrocínio para isso, ou pessoa física ou igrejas que bancam o aluguel dessas casas por 1 ano. Depois de 1 ano, eles têm que andar sozinhos. Entende?
eles têm que pagar as contas sozinhos. Então, em um ano eles têm que conseguir entrar, se posicionar em mercado de trabalho, recolocar, né, e começar o trabalho deles. Já esse trabalho já vem há 15 anos, é isso? Da ONG como um todo, sim, há 15 anos. 15 anos. Já teve retorno desse pessoal a retornar aqui, falar com vocês? Não, assim, como a questão de refugiado, aqui na Prisco, hoje nós estamos com um ano com isso, com os afegãos, né? Sim, por exemplo, nós vamos ter o Natal agora. Então, tem famílias que estão lá em Minas Gerais. Tem uma pessoa que estava aqui, era presidente do Banco Central, lá. Ele tinha um cargo grande no Banco Central e ele ficou aqui uns meses e depois foi para Minas Gerais. E está recolocado no mercado de trabalho. Ele é uma pessoa que tem bastante expertise na área dele, né? E já nos avisou que vem passar o Natal aqui conosco, né? E os outros que saem daqui, eles transitam muito aqui pela Prisco. Eles vêm sempre aqui, principalmente aos domingos, feriados, né? Eles vêm se juntam aqui com o grupo que está aqui. É meio que virou uma referência para eles, né? Gozado que os primeiros que saíram criaram um grupo no WhatsApp que chama Família Prisco. Então a gente vai sempre colocando pessoas novas lá e eles falam entre eles, se ajudam, trocam experiências, né? Quantos integrantes são? Nós atendemos, acho que no total, até agora, 65, chegando a 70, quase 70 pessoas, afegãos, né? No grupo de afegãos. E os que estão aqui? Aqui tem 27 hoje, morando, residindo. O nosso problema hoje qual é? Infraestrutura. Então, nós temos um único local, aqui cabe 45 pessoas. Só que as famílias não se misturam umas com as outras. Entre os afegãos tem uma outra questão ainda, porque eles têm etnias diferentes. Uns são pastum, outros hazaras e outras etnias. E historicamente lá no país eles não são muito amigos também. Então há uma dificuldade de relacionamento que nós vamos quebrando isso aos poucos aqui, para eles entenderem, olha, aqui ninguém quer saber se você é azara, se você é pastum. Aqui vocês são todos afegãos. E quando alguém vai se referir a vocês, vão se referir como afegão. Então assuma isso, se junte, porque junto vocês são mais fortes, separados vocês são mais fracos. A dificuldade que está tendo isso. É a infraestrutura. Então o que nós pretendemos hoje? Montarmos mais 18 chalés. Pequenos, sem cozinha, porque a cozinha é feito, o alimento aqui é feito numa cozinha industrial, daqui da Prisco, e eles fazem as refeições num refeitório coletivo. Porque para você manter estoque, em cada um cozinhando, fica mais complexo para nós, então não dá. Mas a ideia é fazermos isso. Uma empresa aqui do interior de São Paulo está numa conversa bem adiantada conosco aqui, para construir chalés pré-fabricados, e eles colocam aqui em 2 dias esse chalé. Então nós vamos começar uma campanha para arrecadar dinheiro. Eles vão fazer a preço de custo e ainda vão tirar um pouco do custo para construir aqui esses 18 chalés, para a gente poder atender um número maior de pessoas. Porque eu estou sempre assim, se eu pegar hoje aqui, eu devo ter mais ou menos pedido de 15 a 20, 25, conforme o dia, de famílias. Isso são famílias numerosas. As famílias menores são 3, 4, 6, 7 pessoas. Então são famílias grandes. Mas a gente precisa de construir chalés assim, para dormir e banheiro. Só isso. E as coisas boas? Então as coisas boas é ver que eles se animam, né? E também eles nos dão uma lição muito grande. Nós às vezes reclamamos muito do nosso governo, reclamamos muito do nosso país, não é? Como é bom ter liberdade. Essa palavra hoje em dia está no topo dos brasileiros, né? Liberdade. Você não ter ninguém dizendo para você como você tem que falar, como você tem que pensar, como você tem que agir. Por ter um grupo desse fazendo isso lá, eles tiveram que sair.
Porque ou você fala como eu falo, ou você pensa como eu penso, ou você é meu inimigo. Não é? Então, eles nos dão uma lição muito grande aqui, dia a dia. Às vezes a gente recebe aqui grupos de adolescente que entram em depressão porque o pai não deu o iPhone do ano. Não é? E quando eles veem os adolescentes aqui que passaram por problemas seríssimos, quase morte, que foram espancados e outras coisas, então eles começam a repensar, né, a vida deles. Puxa vida, eu choro de barriga cheia. Né? Nós temos um país maravilhoso, riquíssimo, nós temos toda a liberdade do mundo e às vezes ficamos patinando em algumas coisas, né? E quando a gente olha para eles, pessoas que saíram com a roupa do corpo, têm que se reinventarem totalmente, eles nos dão uma lição. Olha aí. Né? Edson Aprisco. Gostaria que você deixasse aí, pessoal da TV Social 3, uma mensagem. Certo. A Aprisco está aqui numa área rural, em Rio Grande da Serra. Quem quiser vir nos conhecer, é só colocar aí no aplicativo ONG Aprisco Rio Grande da Serra. Já vai dar o caminho e você chega aqui. Nós temos muito trabalho a ser feito aqui e, como eu disse, todo o trabalho é feito por voluntariado. Então, o nosso maior capital aqui, nosso maior... de longe, né, o nosso maior capital é o voluntário. Então nós precisamos de voluntário na cozinha, para cantar com violão, para animar o pessoal, para poder ajudar nas construções. Então se você é pedreiro, carpinteiro, marceneiro, pintor, tem um local aqui para você. Se você canta, tem um local para você aqui. Se você gosta de cozinhar, tem um local para você aqui. Né? Então se você gosta de ensinar português ou tem essa pegada aí, também tem um local aqui para você. Então venha nos conhecer, né? Nós temos um espaço aqui aberto para que você possa fazer o trabalho, não só com os afegãos, mas nós fazemos um trabalho muito maior. Nós estamos atendendo hoje 39 mil pessoas. Então é muita gente. São brasileiros, são estrangeiros, e nós tentamos suprir certos tipos de pobreza. Às vezes as pessoas são pobres, não de dinheiro apenas, né? Existem pobrezas emocionais, espirituais. Então tem pessoas que estão morando em prédios, em coberturas, que tem tudo que o dinheiro pode dar.